Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Bilionária encontra menino negro no túmulo de seu filho. E o que acontece depois é incrível. O vento soprava suavemente através dos altos ciprestes da Parque Memorial Greenhill, acariciando os galhos como dedos invisíveis tocando uma melancólica canção de ninar. As folhas mortas, castanho-avermelhadas e douradas, espalhavam-se pelos caminhos de cascalho branco, formando trilhas de memórias dispersas. Este imaculado cemitério particular estava situado no coração do subúrbio nobre de Charleston, em Carolina do Sul, cercado por muros baixos de pedra antiga, estátuas de anjos silenciosos e bancos de mármore que ninguém mais ocupava. Naquela manhã, como todos os sábados durante quase 1000 dias, Maribeth Caldwell saiu lentamente de seu elegante e discreto sedã preto. Seu motorista particular, James, um homem tão discreto quanto leal, abriu a porta sem dizer uma palavra. Ela colocou o pé no chão congelado, apoiando-se levemente na bengala e respirou fundo. Ela estava vestida com um casaco longo de cachemir creme, cujas pregas caíam elegantemente até os tornozelos. Luvas de couro macio, cor de avelã, mãos envoltas, marcadas pelo tempo, mas ainda cheias de graça. Em seu braço repousava uma buquê de lírios brancos, frescas da manhã, cuidadosamente amarradas por sua florista habitual. Eram as flores favoritas de Andrew, seu filho, seu mundo. De 3 anos, desde que seu telefonema em uma noite de inverno que havia destruído sua realidade em 1000 pedaços, Maribeth não estava mais completamente viva. Ela havia deixado a presidência da grupo imobiliário Caldwell. Ele recusou coquetéis de investidores, fechou a porta para seus amigos socialites e jantares de gala. Seu mundo havia se reduzido a essas visitas semanais, que se tornaram um marito silencioso de sobrevivência. Todos os sábados, no mesmo horário, ela vinha aqui, caminhava sozinha entre as pedras frias, até chegar àquela onde estava escrito o nome de André Philip Caldwell, arquiteta filantropa, uma luz neste mundo, segundo o epitáfio. Ela se sentava no banco de granito, colocava as flores aos pés do túmulo, fechava os olhos e começava um diálogo interno. Ela lhe contou sobre sua semana. Fez perguntas cujas respostas imaginava, reviveu as risadas da infância, os silêncios da adolescência e aqueles últimos anos roubados por um destino cruel. Mas naquela manhã, algo interrompeu o ritual. Quando ela virou a esquina do caminho ladeado por arbustos bem aparados, ela parou morta. Alguém estava lá. E menino negro, frágil e silencioso, sentado diretamente na grama fresca, bem em frente ao túmulo de Andrew. Usava um paletó grande demais para ele, puído nos cotovelos, e um boné cinza que quase lhe cobria os olhos. Não notou o carro, nem o som dos saltos de Maribeth no cascalho, nem mesmo a sombra que agora caía sobre ele. Sua atenção estava inteiramente voltada para o lápide. Ele havia colocado sobre ele, com muito cuidado, um pequeno carro de plástico vermelho, um brinquedo desgastado, mas ainda intacto como uma oferenda. Ele sussurrava algo bem baixinho, um sopro de palavras indistintas. Uma oração talvez, ou uma lembrança. Maribeth sentiu o coração desacelerar. Ela não se moveu, não ousou falar ou interromper aquela cena estranhamente sagrada. Havia uma solenidade ali que ela reconheceu. Uma tristeza antiga. Ela apertou o buquê de lírios contra si com muita força, sem perceber, até amassar um dos caules. Por alguns segundos, ela não viu um estranho no túmulo de seu filho. Ela viu uma conexão invisível, uma ponte entre 2 mundos. E ela sabia, antes mesmo de abrir a boca, que aquele garoto não estava ali por acaso. Maribeth se aproximou silenciosamente, seu coração batendo um pouco mais rápido do que o normal. Seu franzindo a testa traía uma confusão inesperada, quase uma angústia surda. Ela não estava acostumada a ser surpreendida, muito menos naquele lugar, naquele santuário pessoal onde tudo estivera congelado por 3 anos. Ela parou a 1 metro do menino e disse, com uma voz suave, velada mas autoritária, com licença, este é o túmulo do meu filho. O menino olhou lentamente para ela. Seu rosto era jovem, sereno, mas marcado por uma gravidade estranha para uma criança da sua idade. Ele devia ter apenas 10 anos. Seu olhar era calmo, profundo, quase adulto demais. Não demonstrava medo, nem constrangimento, nem o instinto de fugir, como tantas crianças teriam feito em seu lugar. Ele respondeu com uma simplicidade desarmante, como se estivesse recitando uma verdade incontestável. Eu sei. É Andrew Caldwell. Ele era meu amigo. As palavras ecoaram por Maribeth como um trovão em um céu fechado. O amigo dele? Ela repetiu, quase sem acreditar. Tom Ami? O menino assentiu com convicção silenciosa. Ele veio para o centro juvenil de Camden. Ele explicou, apontando vagamente para o sul,
além dos portões do cemitério. Aonde eu vou depois da escola. Ele nos ajudou com a lição de casa. Ele me ensinou divisão longa e também a fazer aviões de papel que voam em linha reta, não aqueles que giram loucamente. Ele me deu este carro, da última vez que veio. Ele apontou para o pequeno carrinho vermelho colocado cuidadosamente na lápide como uma relíquia. Maribeth sentiu algo estalar dentro dela. Uma falha interna. Andrew nunca, jamais lhe contará sobre este centro. Ela conhecia sua agenda, seus planos, sua brilhante carreira. Ou pelo menos ela acreditava conhecê-los. Ele nunca havia mencionado o envolvimento comunitário, muito menos esse vínculo discreto e poderoso com uma criança. E, no entanto, naquele preciso momento, ela estava descobrindo uma parte inteira da vida de seu filho, uma parte invisível mas essencial, aquele que falava mais de sua alma do que de seus títulos. Ela sussurrou, quase se desculpando. Qual o seu nome? O arrependimento. Jalen Turner. Ela olhou para ele com mais atenção. Seu casaco era muito fino para o frio cortante de novembro. Suas roupas estavam limpas, bem passadas, mas gastas nas costuras e nos joelhos. Uma criança de poucos recursos, mas criada com dignidade. Maribeth sentiu as pernas fraquejarem sob o peso da emoção. Sentou-se lentamente no banco de pedra ao lado dele, sem dizer nada por alguns segundos. Esfregou as mãos nervosamente, olhando para a pedra cinza onde o nome do filho estava gravado. André Philip Caldwell. Até as letras pareciam diferentes hoje. Você vem aqui com frequência? Ela finalmente perguntou. Jalen assentiu, sem desviar o olhar do túmulo. Todo sábado. Como hoje. Eu converso com ele. Ele me disse um dia, mesmo que eu vá embora, você só precisa falar comigo aqui, e eu estarei lá. As palavras caíram sobre Maribeth como chuva morna sobre um coração invernal. Elas a atravessaram. Eram tão simples, tão puras, e tão típicas de Andrew. Aquele tipo de promessa silenciosa, quase mística, que ele às vezes fazia sem que ninguém as levasse a sério. Ela não disse nada. Sua garganta se apertou. Uma única lágrima escorreu por sua bochecha enrugada. Ela olhou para o carrinho vermelho, de repente precioso, quase sagrado. Ela não sabia mais se tinha o direito de ficar brava por não saber, ou simplesmente grata. Ela se virou lentamente para Jalen. Você comeu esta manhã? O menino balançou a cabeça gentilmente. Ela se levantou com um gesto lento mas determinado, como se uma escolha tivesse sido feita dentro dela. Vamos. Vou te convidar para almoçar. Ele olhou para ela hesitante. Seus instintos infantis o faziam cauteloso, mas não medroso. Ele queria dizer sim, mas primeiro pensou em sua mãe. Tenho que perguntar para minha mãe, ele disse seriamente. Maribeth sorriu levemente pela primeira vez em muito tempo. Claro. Pode me dar o número dele? Vou ligar para ele agora mesmo. Ela tirou o telefone da bolsa de couro preta, pronta para discar. E pela primeira vez desde a morte do filho, o vazio que gritava dentro dela foi perfurado por um pequeno raio de luz. Keisha Turner, a mãe de Jalen, era uma mulher forte, com um olhar direto, moldada pelas realidades da vida cotidiana. Enfermeira noturna no hospital regional em Charleston, ela trabalhava em turnos de 12 horas, muitas vezes 6 dias por semana, para sustentar o filho. Sua vida era uma sucessão de acordar às pressas, viagens de ônibus, refeições improvisadas, contas para pagar, e ainda assim, ela continuava a cabeça erguida ao que ela possuía. Ela conquistou com suor, sacrifício e uma fé feroz em seu filho. Quando Maribeth ligou pela primeira vez, Keisha estava desconfiada. Ela ouviu a voz educada e calma daquela mulher branca, bem articulada, com um tom quase aristocrático. Uma voz calma demais, suave demais, rica demais. Ela já vira aquele tipo de pessoa antes nos corredores privados do hospital, aparentemente gentil, mas frequentemente repleta de piedade condescendente ou intenções veladas. Um bilionário quem se importava com o filho dela? Ela se enrijeceu instantaneamente. Neste mundo, nada era de graça. Muitas promessas, muitas palavras vazias, muitas portas que se fecham assim que você mostra seu endereço ou a cor da sua pele. No entanto, algo na voz de Maribeth, talvez o cansaço que ela mal conseguia disfarçar, despertou uma curiosidade cautelosa. Ela retornou a ligação em menos de 1 hora. Sua resposta foi breve e direta. Se quiser falar comigo, Sra. Caldwell, será em um local neutro. Não na sua casa nem na minha. Maribeth aceitou sem questionar. Ela sugeriu um modesto café no bairro de Ponte Norte, longe de seus círculos habituais, onde as mesas eram de madeira listrada e as garçonetes chamavam todo mundo de querido. No mesmo dia elas se encontraram frente a frente, sob a luz do fim de tarde que se filtrava por uma janela suja.
Keisha chegou de uniforme, com o rosto contraído e as pálpebras pesadas de cansaço. Maribeth usava uma blusa de pérolas e um cardigan bege, e suas joias eram discretas, porém refinadas. 2 mundos. 2 mulheres. 2 dores. Maribeth não falou sobre dinheiro, caridade ou planos para o futuro. Ela falou de André. Ela contou com a voz embargada às vezes como pensara conhecer o filho e como o encontro com Jalin havia destruído essa certeza. Falou dos sábados da lápide, do silêncio, do carro vermelho ali colocado como uma oferenda. Disse que não viera para receber nada, nem oferecer esmola. Queria simplesmente entender. E talvez naquele menino encontrar um fragmento do que Andrew havia sido. Keisha ficou em silêncio por um longo momento. Ela segurava a xícara de café nas mãos calejadas, como se quisesse se aquecer. Seu olhar era franco, quase penetrante. Jalin me disse uma vez que queria se tornar um homem como Andrew. Ela fez uma pausa, com os olhos desfocados. Nunca soube o que isso significava. Ele me disse que Andrew realmente ouvia. Que ele nunca falava como adultos que querem estar certos. Que ele simplesmente estava lá. Não importava o quão cansado, não importava o quão ocupado, ele sempre voltava. Ela olhou Maribeth nos olhos. Agora eu entendo. Eu entendo porque ele a amava tanto. Porque ele voltava ao túmulo dela toda semana. Você criou um bom homem, Senhora Caldwell. Maribeth, normalmente ereta como uma tábua, sentiu as costas arquearem sob o peso desse reconhecimento. Ela sentiu com os olhos marejados. E você criou um filho incrível, Keisha. Ele me fez querer respirar novamente. Um silêncio se instalou. Desta vez não era pesado. Era constrangedor. Foi assim que começou um relacionamento improvável entre 2 mulheres que pareciam opostas em todos os sentidos, riqueza e modéstia, cor da pele, bairro, história. Mas que estavam unidas pela dor, pelo amor de um filho e pela dignidade. Não foi uma amizade imediata. Não uma em que você troca confidências no primeiro encontro. Mas um pacto silencioso, nascido do reconhecimento mútuo de suas feridas e da necessidade comum de cuidar de Jalin. Maribeth começou a convidar Jalin para sua casa em alguns fins de semana, primeiro uma vez, depois 2 vezes, depois quase regularmente. Não parecia uma decisão premeditada, mas sim um impulso do coração, uma necessidade profunda, até mesmo vital, de ouvir a vida ressoando novamente em seu lar silencioso. A primeira vez que ele cruzou as portas do mansão Caldwell, os olhos de Jalin se arregalaram. Ele nunca tinha visto um lugar como aquele. O teto era alto, as escadas em espiral esculpidas em madeira escura. Obras de arte emolduravam as paredes e o doce cheiro de cera de abelha pairava no ar. Apesar do luxo, nada parecia frio. A própria Maribeth redescobriu sua casa através dos olhos curiosos da criança. Ela se encontrou tirando o pó das armações, abrindo as venezianas, para pedir a James, seu motorista, que instalasse um balanço no velho carvalho do jardim. Numa tarde de sábado, ela o levou ao grande biblioteca adjacente à sala de estar. Milhares de livros jaziam ali, meticulosamente arquivados, quase esquecidos desde a morte de Andrew. Ela colocou a mão no ombro de Jalin. Era ali que ele passava horas. Lia de tudo, mas principalmente livros de arquitetura e matemática. Adorava entender como as coisas se sustentavam, e por que se desintegravam. Jalin assentiu, já atraído por uma estante de livros grandes e ilustrados. Começou a folhear um atlas de planejamento urbano como se estivesse explorando um tesouro antigo. Fez dezenas de perguntas, anotou ideias e já estava esboçando formas em um caderno que ela lhe dera. Aos poucos, Maribeth o apresentou ao xadrez, um jogo que ela não jogava desde a morte do marido, então livros de geometria, e especialmente os modelos arquitetônicos que Andrew havia deixado para trás. Alguns estavam inacabados, outros tão precisos que pareciam respirar. Jalin os estudava como um aprendiz diante dos esboços de um mestre. Ele absorveu tudo. Curioso, animado, atento. Ele não falava muito sobre si mesmo, mas cada silêncio era habitado, cada olhar cheio de gratidão. Maribeth, por sua vez, redescobria-se naquele papel que nunca havia desempenhado de fato, o de uma testemunha ativa da infância, não como um educador ou mentor, mas simplesmente como uma presença estável, paciente e amorosa. Em paralelo, Maribeth discretamente teve o centro juvenil de Camden. Os quartos foram repintados, os computadores substituídos, uma nova sala de estudo equipada. Ela não assinou cheques ostentosos, nem cortou fitas. Tudo foi feito em nome da Fundação Caldwell, sem uma foto de imprensa. Não era caridade, era memória. Ela queria prolongar a obra invisível de seu filho, aquele que ela descobriu tarde demais. Então ela foi mais longe.
Ela criou um Bolsa de Excelência, sobriamente intitulado Bolsa de Estudos Andrew Caldwell, dedicado a jovens brilhantes de origens modestas, portadores de sonhos e disciplina. Jalen era o primeiro beneficiário. Mas o dinheiro, os livros, os projetos, tudo isso era apenas pano de fundo. O que incomodou as pessoas que os viram juntos foi a ternura. Um carinho gentil e despretensioso. Algo raro, algo que nem os mais afortunados podem comprar. Maribeth lia para Jalen à noite, no grande sofá de couro da sala de estar, com os pés apoiados em um velho cobertor de lã. Ela estava recuperando o gosto pelas vozes, pelas palavras, pelo calor das histórias compartilhadas. Ele adorava contos de inventores e construtores, mas também contos de justiça e coragem. Por sua vez, Jalen mostrou-lhe os seus desenhos, às vezes desajeitado mas cheio de intuição. Ela os reunia em uma grande pasta de papelão, anotando a data, o progresso e os comentários. E eles muitas vezes ria. Tudo, nada. Biscoitos que ela queimou enquanto tentava assar. Os miados graves do gato velho. Suas expressões um tanto antiquadas, que ele repetia para provocá-la. Maria Betuca tinha experimentado isso. Mesmo com Andrew. Ela o amara, é claro. Mas também o moldara, o impulsionara, o guiara rumo à excelência com o rigor de uma mulher de negócios. Ela lhe oferecerá as melhores escolas, as melhores oportunidades. Mas nunca o luxo mais precioso, o de te mexer sem propósito. Ouvir sem expectativas. Presença simples. Com Jalen ela não buscava treinar um sucessor. Ela simplesmente estava lá. E ele estava lá. E naquela troca silenciosa eles estavam consertando juntos algo que o mundo havia quebrado neles. 2 anos depois, Jalen Turner, agora adolescente, ingressou na prestigiosa Academia Preparatória Lincoln, uma das instituições mais renomadas de toda a Carolina do Sul. Situada em uma colina cercada por magnólias centenárias, a escola acolheu os futuros líderes do país, médicos, engenheiros, escritores, juízes. E agora dele. Desde os primeiros meses ele brilhou. Ele não era apenas talentoso, ele era ansioso. Ele devorava livros didáticos de matemática como outros liam romances. Passava os intervalos programando circuitos eletrônicos e participava de competições de poesia, lógica e eloquência. Robótica, ele era o membro mais jovem da equipe. Mas já era seu motor criativo. Maribeth, fiel a si mesma, compareceu todas as suas competições. Ela sempre se sentava na primeira fila, tricotando lentamente, o olhar fixo nele, o coração transbordando com uma mistura de amor e orgulho que ela jamais imaginara que pudesse sentir novamente. Seus vizinhos nas arquibancadas a reconheceram agora, alguns deles lançando-lhe sorrisos cúmplices. É a senhora do menino do blazer azul. Mas ninguém sabia de toda a história. Então veio a Competição Nacional de Ciências Aplicadas. Tem Atlanta centenas de jovens de todos os 50 estados. Competição acirrada, juízes exigentes. Jalen apresentou um projeto para um robô educacional capaz de ajudar crianças com dificuldades a aprender o básico da aritmética por meio de brincadeiras. O protótipo de aparência modesta impressionou pela eficiência, pela sensibilidade à voz e pela inteligência do seu algoritmo. Quando o nome de Jalen Turner foi chamado para a medalha de ouro, um silêncio de surpresa percorreu a sala, seguido por uma ovação de pé em um auditório lotado, enquanto as luzes brilhavam sobre ele. Jalen entrou no palco, tremendo um pouco, segurando seu pequeno pedaço de papel nas mãos. Ele respirou fundo e falou: "Estou aqui graças a 3 pessoas. 3 pilares da minha vida. Minha mãe primeiro. Keisha Turner. Ela trabalha à noite no hospital. Dorme pouco, costuma comer em pé, mas sempre esteve lá. Mesmo quando eu sentia vontade de desistir, ela olhava para mim e dizia: você consegue porque você quer." E tem também o Andrew Caldwell. Ele não está aqui hoje, mas foi a primeira pessoa a acreditar em mim, mesmo antes de eu entender o valor da minha mente. Ele me mostrou que a gentileza pode mudar uma vida, mesmo silenciosamente, mesmo que seja apenas passando 1 hora com uma criança. E finalmente a senhorita Maribeth. Ela perdeu o filho. E em vez de fechar o coração, decidiu abrir o dela para outra criança. Ela me ensinou que mesmo depois de uma grande perda ainda é possível amar. E que às vezes amar é simplesmente permanecer ali, incondicionalmente. Na plateia, Maribeth Caldwell não se moveu. Não levantou a mão para aplaudir nem escondeu o rosto. Permaneceu ereta, digna, com o olhar turvo, chorando silenciosamente. Uma lágrima rolou por sua bochecha e caiu na lã de sua obra inacabada. Naquele momento, ela não era a senhora Caldwell, nem a viúva rica do magnata imobiliário. Ela era a avó. Família. Poucos meses depois, ela anunciou a criação da Fundação Andrew e Jalen, uma organização sem fins lucrativos dedicada a acesso à educação.
tecnologia e mentoria para crianças de bairros desfavorecidos. Em uma entrevista televisiva sóbria e modesta, Maribeth declarou: "Pensei que tinha perdido tudo quando Andrew morreu. Meu futuro, meu legado, meu coração. Mas naquele dia, ao lado do seu túmulo, percebi que ele me deixou um presente muito mais precioso do que um nome ou uma fortuna. Ele me deixou uma conexão, uma extensão viva do seu coração. E hoje essa conexão é Jalen." Anos se passaram. Jalen Turner cresceu, ganhou uma bolsa integral para a COM, então doutor em Engenharia Social e Inteligência Artificial. Ele poderia ter trabalhado para o Vale do Silício ou para a NASA. Ele recusou. Ele escolheu retornar para Charleston, onde tudo começou. Com o apoio da fundação, lançou um programa de educação digital móvel, voltado para crianças sem acesso a escolas de qualidade. Ônibus transformados em salas de aula móveis, tablets distribuídos gratuitamente, mentores voluntários capacitados. Tudo liderado por um jovem que nunca se esqueceu quem viu primeiro. Na cerimônia de inauguração da primeira instalação permanente do programa, Jalen falou à multidão com emoção: "Minha história começou em um túmulo, mas graças a ele, aprendi a viver. Aprendi que os laços mais poderosos não são os de sangue, mas os da alma. Aqueles que construímos no silêncio, na escuta, na confiança. E estou aqui hoje não para prestar homenagem ao meu passado, mas para construir futuros." E na primeira sala deste centro, na parede de entrada, uma placa de madeira trazia 2 nomes gravados em ouro fino, em memória de Andrew Caldwell, em homenagem a Jalen Turner, porque às vezes, uma vida extinta reacende outra.